Boa noite. Deixa eu colocar o relógio aqui. Vamos abrir nossas Bíblias para Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vamos orar. Mais uma noite, com tua graça, podendo trazer tua mensagem aos corações. Sê tu, ó Deus, glorificado através de personagens que nada valem. Foi pela tua graça que o Senhor concedeu a mim e a qualquer pregador chamado por ti a pregar a palavra de Deus. Então, eu quero pedir que nesta noite, mais uma vez, o Senhor dê início a esta semana, levando a tua palavra aos teus, edificando o teu povo, chamando as almas ao arrependimento, para que, Deus, tenhamos sim muitas conversões nesses dias tão malignos nos quais estamos vivendo. Nós te pedimos, dá que durante esse tempo, teu servo, sob tua instrução, no teu espírito, possa pregar com poder. Em nome de Cristo Senhor, amém. Hoje à noite eu quero pregar sobre os 3 pilares que erigem a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou trazendo isto, irmãos? Toda mensagem tem que ter um objetivo. E eu acredito que toda mensagem que trata da glória de Cristo é sempre oportuna. Pode ser importuna para muitos, mas para a igreja, para o povo de Deus, ela é sempre oportuna. Outro detalhe é que nós não conhecemos direito o Salvador. Nós não conhecemos quem é Cristo. Se tem uma coisa que nós devemos, todo crente, fazer durante toda a sua vida na terra, é lutar e prosseguir lutando para conhecer Jesus, conhecer o seu Salvador. Ele é o nosso Deus. Então, vocês podem perceber, as seitas não promovem isso, porque eles não têm uma divindade. E se tiver alguma divindade, é falsa. Então, toda divindade falsa não tem teologia. Não é verdade? Nós temos a teologia e temos a bênção de conhecer quem é o nosso Deus. Eu também não tenho dúvida nenhuma de que a jogada da nova era, durante esses anos todos aqui no Brasil, foi uma tentativa de frustrar as igrejas para que os pastores não pregassem acerca de Cristo. Se Satanás puder destruir a glória de Cristo na mente das pessoas, ele o fará. E ele tem feito isso durante esses anos. Quer dizer, você não vai destruir a glória de Cristo. Satanás destrói a mente em receber esta verdade a respeito de Cristo, né? Então, qual é o resultado disso? Qual é? Não há temor, irmãos. Não há temor. Se não há temor, nem tampouco tremor. Não está tendo isso hoje. Nós não temos nas igrejas, verdadeiro temor ao Senhor, como tinha na igreja primitiva.
Então, queridos irmãos, nessa ignorância, nós vemos hoje o que entra na igreja, o que atrai os cultos hoje. Eu já fui instruído por homens de Deus, pregue a palavra. Mas eu nem precisava deles, a Bíblia manda pregar a palavra. Nosso culto aqui, nós temos duas coisas que acontecem. A parte de cânticos, que nós levamos o quê? Meia hora fazendo. E a parte de pregação. Chegamos a 50 minutos, 1 hora no máximo. Por quê? Porque nós queremos dar ênfase à palavra, à pregação da palavra de Deus. Ok? Então, nada de divertimento. Nada. Porque o povo quer divertimento hoje. O povo está atrás daquilo que embala os seus afetos carnais. Mas eu quero hoje à noite apegar-me à Bíblia mais. Falo com toda humildade no meu coração, porque Deus conhece. Tenho a palavra para pregar e quero trazer. Falarei sobre os 3 pilares que erigem a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho aqui o pilar da salvação, esse é o número 1. O pilar da santidade dele e o pilar do juízo dele. 3 pilares que erigem a grandeza do nosso Senhor no ministério dele em relação aos homens. E é isso que a Bíblia ensina. Você vai ver na Bíblia essas 3 coisas. Eu vou falar primeiro aqui sobre a tremenda salvação. É o primeiro pilar. Jesus é chamado de Jesus. E Jesus no hebraico significa o Deus que salva. O Deus que salva. Esse é o nome que ele recebeu. Seu nome será Jesus, chamado Jesus. Por quê? O anjo explica. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Então, queridos irmãos, nós precisamos saber disso. O povo hoje não sabe o que é salvação. Porque não viu os seus pecados. Jesus, para salvar, veio lidar com o pecado. Então, se você nunca percebeu quem é você perante Deus, perante a lei de Deus, condenado, fracassado, morto no pecado, você não vai entender a grandeza dessa salvação. Mas aqui neste assunto, eu tenho 3 coisas para falar. Primeiro, vamos ver Jesus em nós. Depois, Jesus ao nosso lado. E depois, Jesus à nossa frente. E nessas 3 coisas que ele faz, ele apresenta o quê? Ele usa aquela expressão, vinde a mim. Não é maravilhoso? Então nós temos essas 3 lições. Uma é o convite à salvação. Eu já li, esse foi o versículo que eu dei introdução aqui, onde ele diz em Isaías 55, versículo 3, 55, 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Eu acho maravilhoso isso. Vinde a mim. Por quê? Um dos capítulos que mais me deixam impressionados na Bíblia é esse capítulo 55. É pequeno esse capítulo, tem apenas 13 versículos. É um dos menores do livro de Isaías. Mas é tão grandioso, é tão incrível esse capítulo, porque é um convite aos povos. Vinde a mim todos. Nesse caso aqui, o Senhor é o Salvador. Mas de que maneira? Ele está chamando pecadores para escaparem da morte. Então ele chama aqui o faminto e o sedento. Ora, queridos irmãos,
a própria linguagem, ela é nela mesma ilustrativa. Por quê? É o que acontece conosco. Todos os dias nós lutamos para não morrer, não é verdade? Nós levantamos cedo, tomamos café, comemos um pão, meio-dia chega, nós queremos alguma coisa para comer, alimentamos-nos também à noite. Por que fazemos isso? Porque se isso não acontecer, nós vamos morrer. Sem alimento, sem água, a população vai morrer. Não é verdade? Quando Deus queria castigar algumas nações, como ele castigou Jerusalém, ele tirou o pão. Foi isso. E aí, o povo era coisa terrível. Chegou ao extremo da fome. Tão terrível deve ser a fome, que mães e pais tiravam a vida dos próprios filhos para se alimentarem. Onde a ira de Deus chega. Então a fome é terrível. Então o que está acontecendo hoje? O povo está tão alimentado do mundo, da carne, daquilo que o mundo oferece, que você não vê ninguém com fome e com sede. Jesus está convidando a salvação, é um convite. Vinde. O que é que ele diz aqui? Vinde. Vinde a mim. Os que têm sede, os que querem se alimentar. Vinde, bebei e comei. Então, neste caso aqui, quando a alma se aposta de Cristo para se alimentar dele, é Cristo nele. Está vendo aqui? Assim, quando você coloca a comida e a água no corpo, aquilo vai fazer o trabalho no seu organismo, para lhe dar continuidade à vida. Quando o pecador vem a Cristo, com sede, com fome, eu tenho falado isso sempre quando eu evangelizo alguém, a Bíblia usa uma linguagem tão simples para a salvação. Você tem sede de vida eterna? Eu vejo que ninguém tem hoje, está todo mundo bem, eles estão pulando, dançando, encontram essa satisfação. O mundo, eles têm dinheiro para comer e beber, o mundo oferece tudo o que eles querem, tudo que o seu corpo, sua natureza carnal quer, o mundo tem para oferecer. E eu tenho pregado aqui, que o que o mundo faz, suprime a alma, ela aperta a alma lá dentro, e o convite de Cristo é para quê? Olha o versículo 3, ele diz o quê? Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. O problema do homem é a alma dele. Vinde, e a vossa alma viverá. Então a Bíblia está dizendo: inclinar os ouvidos, apliquem a ouvir, preste atenção. O que está faltando hoje, irmãos? Deus nem está mexendo com a nossa boca, Ele está falando aos ouvidos. Incline para ouvir. Está aqui a porta de entrada. Está tendo pecadores hoje? Os que podem me ouvir estão com fome e com sede da salvação. Suas almas estão angustiadas. Estão. O que acontece hoje é que o mundo está tão cheio de oferta, de miséria, de bagunça, de pecado, e o povo está entregue nisto. Então Deus parece que tirou o trabalho dele de dar convicção de pecado aos pecadores. Tem alguma alma? Cristo em vocês, vinde, ó alma, bebe dessa água, come deste pão, e Cristo entrará em vocês. Eis aí o grande pilar da salvação.
Todos os pecadores, todos que chegaram a Cristo, que apuraram os ouvidos para ouvir, está vendo? Foram salvos. Em segundo lugar, o convite a estar ao lado de um amigo perfeito. Essa aqui é a continuidade da vida cristã. Eu falo aqui, queridos irmãos, que nós temos esse Senhor conosco, Cristo ao nosso lado. Por quê? Qual razão? Eu vou levar vocês para Isaías, digo Mateus, capítulo 11, aquele versículo tão conhecido. Mateus capítulo 11, onde Jesus disse: vinde a mim, todos vós, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo ao lado. Agora eu quero perguntar, ó meu amigo, quem você tem ao seu lado? Maria tem sido conforto para você? Você que adora a chamada mãe de Jesus, ela tem sido uma companheira ao seu lado, carregando seus fardos? Não. Procure outra divindade que você escolheu. Procure um ídolo qualquer. Esses ídolos têm sido seu companheiro na hora da aflição, na hora da angústia, no mundo feroz, no mundo castigado de pecado, no mundo em agonia, no mundo onde ninguém pode gerar confiança no outro. Não. Jesus viu isso. Ele olhou a multidão atrapalhada por uma religião falsa naquele tempo. Os fariseus, eles colocavam fardos insuportáveis na vida do povo. E Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante aqui, irmãos, é para andar com um amigo. Cristo nunca vai pôr um fardo na sua vida, Ele vai tirar, Ele vai carregar o fardo. O que é isso? Eu me lembro quando eu era pequeno lá na Bahia, o que mais tinha como meio de transporte de coisas era carro de boi, né? Um boi não podia fazer aquele trabalho, era muito peso, mas uma junta, todos os dois iguais, a mesma força, tá? Então aquela canga ia nos dois pescoços, né? E os dois andavam juntos, não podiam juntar mais do que aquilo, nem podia largar mais a distância. O jugo era para isso, para manter os dois perto. Então Jesus está dizendo: eu tenho um jugo, fica ao meu lado, eu não vou dar um fardo para vocês. Não, ele diz: eu vos aliviarei. Por que ele faz isso? Ele diz: meu fardo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu tenho visto aqui na vida de muitos crentes a presença de Cristo na vida deles. Várias e várias pessoas hoje não conhecem Cristo, porque nunca beberam dessa fonte de água, nunca comeram desse pão, então não tem um amigo lá dentro, pelo Espírito Santo, não tem um amigo ao seu lado, que converse, que oriente a vida, que carrega seus fardos, que ele possa conversar continuamente. Não tem, queridos irmãos. Cristo veio para ser o nosso companheiro, tirar o nosso fardo, levar e conduzir a gente. Ele faz isso. Você está fraco, doente, Ele está perto, irmão. Você está no hospital, Ele está lá presente, esse amigo invisível. Você está enfrentando tentação na vida, Ele está presente. Ele é o Senhor. Vinde a mim, Ele carrega os nossos fardos. Então o Senhor mostra aos homens
o quanto ele veio para ser um amigo presente, perfeito modelo a ser seguido. Esta é a segunda lição que aparece. Primeiro nós vimos Cristo em nós. Vinde a mim, comei e bebei. E agora Cristo ao lado. E por fim, nesse ponto aqui, Cristo à frente. O convite para segui-lo. Vinde após mim. Vinde após mim. O evangelho moderno é o homem indo à frente. A mulher que diz que é crente indo à frente. Eu quero que minha casa seja assim. Eu quero mandar na vida do meu marido. Aquele homem tomando a direção da sua própria vida. Nunca pede conselho. Não está atrás de Cristo. Ele está na frente. Ele quer um Jesus para abençoá-lo nos seus negócios. Quer uma igreja para isso. Ele não quer ser discípulo. Mas notem, queridos, Cristo convida o homem para segui-lo. Por quê? Qual a razão? A razão única, exclusiva, é que nós somos ovelhas. Cuidar de ovelha, o pastor vai à frente. E ele explica claramente isso em João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está falando aqui de coisas do presente, contínuo. Ele não fala as minhas ovelhas ouviram. Ele fala as minhas ovelhas ouvem. É o que acontece normalmente. Você olha um genuíno crente. Ele está sempre pronto para ouvir. Os ouvidos dele estão sempre apurados. O que Cristo fez na salvação? Abriu os ouvidos. Tá? E ele agora pode ouvir. Não é maravilhoso isso? Você pode ver o crente. Ele está ouvindo sempre. Ele está orando. Ele está buscando a palavra. Ele não abandona a Bíblia. Ele não deixa de lado. Ele não só usa para vir na igreja. Ele tem a palavra de Deus como joia preciosa. É o tesouro que ele tem na casa dele. Ele quer ler. Ele fala para os filhos. Ele avisa todo mundo pela palavra de Deus. Ele quer estar na igreja. Ele dá valor à igreja. Ele dá valor à pregação da verdade. Esse é o crente. Por quê? Porque ele ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Está vendo? Seguir a Cristo. Esse é o dilema para muitos. O evangelho errado tem produzido pessoas erradas, evangélicos, não crentes, ter ingresso para entrar no céu e não ter nada no coração para seguir a Cristo é falsificação religiosa. Pode ter certeza. Cristo nos chamou, nos salvou para sofrermos por Ele. A Bíblia diz em Filipenses, não é só crer nele, é também sofrer por Ele. Então nessa tremenda salvação, nós temos Cristo em nós. Vinde a mim, comei, bebei. Cristo ao lado, amigo perfeito. Vinde a mim cansados e oprimidos. Cristo à frente. Lembra que ele falou para os discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora nós vamos para o segundo ponto. Tremenda santidade. Nós vimos no primeiro ponto, tremenda salvação. Salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Está vendo como é grande? É grandiosa. E agora, tremenda santidade. Veja bem, o evangelho humanista, o evangelho da nova era, tira a santidade de Cristo, tira a glória da santidade dele, faz de tudo para romper. Isso é a tática diabólica dos nossos dias, porque Cristo é colocado na boca de todo mundo, é o Cristo
PT, Cristo para todos, né? Cristo para o jovem, Cristo para as crianças, Cristo para os homens, Cristo para as mulheres, todos vivendo no pecado e todo mundo tem Jesus hoje. Sabe por quê? Porque não conhece a glória dele. Não. Uma das coisas que Cristo fez com seus discípulos em particular foi mostrar a glória dele. Por isso que ele pegou 3 discípulos só, levou os 3 para o Monte da Transfiguração. E eles viram quem era Jesus. João confirma, ele corrobora esse fato aí no seu livro. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vendo? Queridos, a glória de Cristo é a glória de Deus. Bastou ele morrer, na morte dele sacudiu o mundo, tá? Porque ele é o autor da vida. Veja bem, o nosso Senhor morreu e a natureza aqui na terra foi sacudida. Mexeu com as coisas criadas, porque as coisas criadas estão completamente expostas em obediência ao Senhor. Tá? Nós estamos lidando aqui com o Senhor da glória. Ele é santo. Mas sabe, a santidade dele aparece como? Eu vou mostrar para os irmãos agora. Vamos para o Salmo 6, versículo 8. Volte um pouquinho lá. Salmo 6, versículo 8. Diz o seguinte: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Impressionante, né? Quando você vê a jornada de Cristo, você não imagina isto. Mas sabe, você quer conhecer Jesus Cristo? Você não fica com o olho somente naquilo que ele fez. Curou, conversou com pecadores, lidou com aquela mulher adúltera, lembra? Lidou com os discípulos, tocou no leproso. Você quer conhecer o Senhor? Conheça no Salmo. Mas você fala, pastor, eu estou conhecendo a humildade do Senhor. Mas olha o Salmo. Olha o Salmo 22. Salmo 22, ele diz, ele comparou como se fosse um verme. Deus meu, por que me desamparaste? Está um homem humilde, um homem que foi ao pó para nos conduzir a Deus. Mas sabe, ele deixou a santidade dele? Não. Eu digo aqui para os irmãos, que a humilhação de Cristo, veja bem, a humilhação do Senhor não desmanchou sua pureza. No Velho Testamento, qualquer sacerdote que tocasse alguma coisa impura, ele se tornava impuro. Era preciso uma purificação de novo. Supomos que Arão, que era responsável as coisas mais puras que tinha ali, pelo local santíssimo, vamos dizer assim, não tomasse as providências certas, ele não seria capaz de entrar no santuário, ele morreria. Cristo não. A humilhação de Cristo, a santidade dele nunca foi perdida. Cristo nunca tocou em alguém e ficou impuro. Eu posso lavar minhas mãos, mas qualquer toque em coisa suja, eu tenho que lavar de novo. Cristo nunca precisou lavar as mãos. Cristo nunca precisou entrar no templo e pegar a bacia de água e lavar seu corpo. Não. Ele é puro e santo. Veja bem, outro detalhe,
uma linguagem que eu possa explicar melhor para os irmãos. A graça dele não desfez absolutamente nada da sua glória. Nada. Olha o versículo 14 de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Está vendo? Hoje o povo, alguns chamados crentes, exalta a graça. É graça para lá, graça para cá, sem entender o que é graça. Graça nunca desmancha a santidade. O mesmo povo que foi salvo pela graça, é o povo que Deus ordena para apartar de toda iniquidade. Afastar do mundo, não tocar em coisas impuras. Está vendo aqui? Então nosso Senhor, o amor dele foi compassivo? Foi. Ele lidou com pecadores. Mas ele, queridos irmãos, o amor dele não fez com que manchasse a santidade dele. Cristo nunca foi contaminado. Ele permaneceu puro. Outro detalhe, ele abominou os malfeitores. Por quê? Vamos voltar aqui para o texto, porque você fala, pastor, mas aqui é referindo a Jesus? Claro, o salmo inteiro é Jesus, queridos irmãos. Davi é apenas uma ilustração de Jesus Cristo ali, no salmo, tá? Mas é ele falando, é a voz do Cordeiro. E sempre dá esse toque aqui para entender, porque ele vai usar isso no juízo. Aqui ele usou em juízo? Sim. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Todos. Agora você pergunta, ele falou isso? Ele pode não ter falado isso, mas vivido assim. Eu falo assim, queridos irmãos, porque também o crente é assim. Esse mesmo conceito de vida é passado aos crentes. O verdadeiro crente é aquele que diz, apartai-vos de mim. Alguém está impedindo você de ler a Bíblia? Apartai-vos de mim. Alguém está impedindo você de estar na igreja? Apartai-vos de mim. Alguém está chamando você para ir em lugar que não deve o crente ir? Você está dizendo com suas atitudes, apartai-vos de mim. Cristo fez a mesma coisa. Ele sempre estava dizendo, apartai-vos de mim. Por qual razão? Eu mostro duas aqui. A primeira está dentro aqui desse versículo. Olha, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Está vendo aqui? Estava aqui o Senhor, humilde, orando ao Pai. O Senhor fraco, entregue ao poder do Espírito Santo. Ele dependeu do Pai. A segunda, é dito a respeito dele, ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Hebreus fala sobre isso. Ora, isso é santidade. A santidade é simples. Amar a justiça e odiar a iniquidade. Ele fez isso? Fez. Ele rechaçou com o pecado. Ele disse para Pedro, apartai-vos de mim, diabo. Chamou assim, Satanás, você quer estorvar meus intentos de obedecer a Deus? Isso é santidade. Você lembra quando ele censurou os judeus? Você lembra quando ele chamou a atenção dos fariseus, chamando-os de raça de víboras, chamando-os de hipócrita? Cristo sempre tratou o pecado assim. O que é o pecado, irmãos? O pecado é injustiça, e ele amou a justiça. Tem outra razão que eu colocaria aqui também em terceiro lugar, é que o Senhor vai mostrar isso no juízo, e nós vamos chegar lá. Então eu deixo isso aqui para os irmãos esperar um pouco. Olha, outro detalhe aqui, ele rechaçou toda a oposição ferrenha contra a vontade de Deus. Está vendo aqui? Esse é o segredo, irmãos. Santidade não é nada negativo. Muitas pessoas dizem que santidade é a roupa que usa.
entra sim. É o cabelo? Não tem nada a ver, nada de aparência. Santidade é justiça, é obediência a Deus. Então, se você não obedece em cada detalhe da vida, você não conhece santidade. Porque Cristo provou assim, uma obediência clara ao Senhor. Como homem, ele amou todos os homens, mas foi obediente ao Pai. Eu tenho outra lição aqui. Nesta santidade, ele passa o mesmo espírito de santidade aos crentes. Quem é convertido percebe logo. Cristo passa o mesmo espírito. Foi assim, queridos irmãos, com os santos em toda a história. Crentes morreram perseverando em santidade. Outro detalhe, queridos irmãos, ele dá poder aos santos. Para quê? Para gritar com os homens? Não. É interessante. Como pode o crente ser assim? Aprendemos com ele. Como? A santidade, ela traz consigo compaixão. Quer dizer, a santidade que nós recebemos de Cristo nos enche de compaixão pelas pessoas. Nós não vamos odiá-la quando ela nos atacar, nós vamos odiar o pecado delas. Veja aqui. E é isso que o salmista fala no Salmo 139. Não odeio eu os que te odeiam. O segredo de santidade é isso. Eles odeiam Deus, então não posso conviver com eles. Eu não posso andar onde eles andam. Eu não posso falar o que eles falam. Eu não posso obedecer às exigências deles. Eu não posso rir das malandragens e perversidade dos homens. Eu não posso. Eu não posso ter o mesmo culto que ele tem aos seus ídolos. Está vendo aqui? Então, nós podemos ter compaixão deles. E nós andamos nessa compaixão, porque quando nós andamos assim, nós estendemos as mãos para socorrer os pecadores. Veja bem, qualquer pessoa que diz que é crente e diz que tem santidade sem compaixão, ele não sabe o que é santidade. Veja bem, outro detalhe, queridos irmãos, ele dá poder aos santos para andar com Deus, viver com os homens, sem se misturar com o mal. Outro detalhe, ele ensina os salvos a odiar o mundo, ofender o pecado e oferecendo o amor genuíno aos homens do pecado. Está vendo a diferença? Isso é santidade. Quando nós podemos sim ofender o pecado. E hoje, fazer isso, irmãos, é ser perseguido, porque ninguém quer que o pecado deles seja ofendido, mas tem que ser. Nós atacamos o pecado, especialmente na pregação. Nós sempre estamos dizendo, não, isso aqui não entra na minha casa, isso aqui é ofensa a Deus, e tudo que é ofensa a Deus prejudica as suas vidas. Nós fazemos com nossos filhos, nós fazemos com nossa vida, nós cortamos aquilo que aprendemos a falar de errado, aquilo que nós olhamos, queremos ver, fugimos do mal. Nós vemos isso no Salmo 101. Outro detalhe, irmãos, o mundo saberá que eu sou crente por santidade e compaixão. Está vendo? Se eu me afasto, eles me chamarão de quê? De que eu sou uma pessoa que não ama ninguém, mas eu aproximo em santidade. A santidade é bela, ela adorna, ela dá alegria, ela dá prazer, porque é santidade. Outro detalhe, queridos irmãos, o apartai-vos de mim, conforme nós vimos no Salmo, fará com que o mundo
e suas abominações, fiquem longe. Não quero. Eu era disso, mas não sou mais. Apartai-vos de mim. Esse apartai-vos de mim é falando para o pecado. E se tem parentes que não querem a Cristo, apartai-vos de mim. Seus amigos não querem o mundo, apartai-vos de mim. Está vendo aqui? Qualquer um. Deus sempre lidou com o povo dele assim. Na santidade é sério. Você vê as exortações para Israel no Velho Testamento. Santidade é sério. Se tiver que perder alguém para manter santidade, tem que fazer. O que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja não é santa. Então o povo não vem. O povo não quer saber. Porque a igreja não é santa. Veja bem, santidade mantém o pecado longe, amor e compaixão mantém o santo perto para socorrer. Eu tenho mais um assunto. Eu falei para vocês sobre tremenda salvação. Cristo em nós, Cristo ao lado, Cristo à frente para conduzir. E falei sobre santidade, tremenda santidade. E agora, tremendo juízo. Os 3 pilares estão aqui. E eu tenho que expor para vocês. Mateus 7, vamos lá. Mateus 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é uma repetição do Salmo 6, versículo 8. Olha, irmãos, ele, como Salvador, ele diz: vinde a mim. Como um Deus santo, ele diz: apartai-vos de mim. E como juiz, aqui não tem mais compaixão. Como juiz não tem mais jeito. Ele santo, ele estava perto. Amor e santidade. Veja bem, misericórdia e o juízo. A santidade de Deus sempre está com a arma do juízo na mão. Mas quando a compaixão está perto, ela faz isso aqui. Ela segura a mão de Deus. Está vendo aqui? E até com os crentes é a mesma coisa. Nós somos santos? Somos. Nós estamos vendo homens perecendo? Estamos. Estamos vendo o pecado tomando conta de toda a sociedade e até entrando como ervas daninhas dentro da igreja? Estamos. Nós estamos vendo o perigo da mão de Deus destruir esse povo? Estamos. Mas entra a compaixão. E quando o crente ora: Senhor, tem compaixão. Quando o crente está orando e clamando, intercedendo, suplicando, ele está com a mão dele segurando o punho de Deus. Senhor, tem compaixão, Senhor, venha. Faltou em Jonas isto. Ele queria que Deus apunhalasse os ninivitas. Mas Deus mostrou para ele que era um Deus compassivo. E o capítulo 4 do livro de Jonas mostra a mão de Deus compassiva, segurando a sua faca para não punir o povo ninivita, trazendo um avivamento ali. Mas no último ponto, não tem mais a compaixão. E agora ele não vai falar mais: vinde. Ele vai falar assim para os santos: vinde, benditos do meu Pai, a porta está aberta, pode entrar, possuir o reino. Olha que coisa, nós estávamos aqui no império das trevas, e ele vai dizer naquele dia: pode entrar, o reino é de vocês, benditos do Pai. Ele está lembrando para nós o que fala Efésios capítulo 1, versículo 2, benditos, benditos, abençoados com toda sorte de bênção.
Entre, bendito do meu Pai, possui o reino. E agora, queridos irmãos, nós estamos lidando com incrédulos. Vocês viram o contexto aqui? Jesus está dando as últimas palavras aqui no Sermão do Monte. Ele está falando do que vai acontecer no final. Olha que juízo ele traz. O Sermão do Monte é cheio de misericórdia. O Sermão do Monte é adornado de santidade. O Sermão do Monte é adornado de fruto de justiça. Mas também sempre tem o juízo. Sempre. Que livro maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Eu sempre tenho que pregar isto. Sempre a Bíblia traz consigo juízo. E ele faz isso. O que vai acontecer? Quando ele estiver assentado no trono como juiz, muitos vão chegar e dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Já imaginou? Pessoas aqui falando, profetizando no nome do Senhor. Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Pessoas ativas, lidando com poderes das trevas, lidando com o poder de Deus. Já imaginou? E Jesus disse o quê? Nunca vos conheci. Ele é hipócrita? Não. Se você encontra um amigo passando dificuldade e você fecha o rosto para ele, você é um hipócrita, não é verdade? Mas Cristo está falando aqui, falando exatamente o que ele sempre falou. Eu conheço os que me pertencem, eu conheço as minhas ovelhas. Ele sempre falou: vocês não creem em mim porque vocês não sois das minhas ovelhas. Ele diz: não conheço você. Você fala isso também. Chega alguém na sua casa, querendo entrar na sua casa, e você nunca conheceu, você vai dizer: aqui não entra, eu não conheço você. Ele vai dizer a mesma coisa: nunca vos conheci. Vocês entraram no serviço sem ser chamado, tá? Vocês entraram numa igreja sem ser chamado. Vocês disseram que são crentes, mas não são. Então, queridos, nós vamos ver isto. Vamos ver. Veja, a primeira lição aqui é que a glória da tão grande salvação só engrandece a glória do grande juiz. Deus não mandou um anjo estudar para fazer advocacia e nem estudar outros elementos que levam um homem a ser um juiz. Não. Ele indicou o próprio Filho. Deus indicou Jesus homem. Então, queridos irmãos, nessa qualidade de juiz, ele é o varão que o Pai destinou, o homem, o juiz, o justo. Tem alguém melhor do que ele? Tem? Não. Tem alguém que pode julgar os homens melhor do que Jesus? Não. Ele vai assentar no trono? Vai. O grande trono branco para julgar. Veja, o mesmo Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado, o humilde Cordeiro, ele é o juiz escolhido para expulsar os culpados da sua presença naquele dia. Como Cordeiro, ele não abriu a boca. Bateram nele, ele não abriu a boca. Cuspiram nele, ele não abriu a boca. Chicotearam, ele não abriu a boca. Cordeiro mudo. Quer zombar dele? Os homens fazem isso direto, zombando de Cristo, no viver. Mas notem, queridos irmãos, é tão glorioso o juízo, quanto é gloriosa a salvação. No juízo, na salvação, os anjos batem palmas, se alegram no céu, fulano de tal se converteu, nós estamos empolgados, a igreja unida, contente também. No juízo, os anjos vão estar prontos,
estamos com as armas prontas, estamos com a corda pronta, estamos agora com as cadeias, os grilhões para amarrá-lo e prendê-los aqui. Pode ordenar, ordena, apartai-vos de mim, atirai-os nas trevas, amarrai-os. Então, queridos, a segunda lição aqui é a seguinte: a humilhação do filho não trancou o mundo, não o trancou no mundo, é isso que eu queria dizer. Está vendo? O mundo sempre humilha os simples, sempre. O mundo procura humilhar os outros, e Jesus, como cordeiro, foi humilhado. E até hoje os homens estão fazendo muito mais na nova era agora. Mas seu serviço perfeito fez com que o Pai o elevasse. Olha como Deus faz. Ele sempre prometeu na sua palavra pegar o humilhado e exaltar. Se ele faz isso com os homens que se humilham perante ele, quanto mais o filho que se humilhou, se entregou ao Pai. Então, depois da sua morte tão gloriosa, da esplêndida vitória da cruz e a vitória contra a morte, o Pai exaltou. O Pai o elevou à glória de ter ele o nome acima de todo nome. Em terceiro lugar, as palavras dirigidas aos quebrantados são poderosas para atrair os eleitos, porque eles pertencem ao seu povo. Ele faz isso agora. E as palavras dirigidas aos não eleitos serão poderosas também para empurrá-los para a desgraça eterna. Dario disse: vinde, Daniel, sai aí da cova. O mesmo Dario ordenou: lance aqueles elementos todos na cova. Um homem fez isso. O Senhor chama os eleitos. O Senhor, pela sua palavra, diz: vinde, vinde, vinde. Mas o mesmo que ressoa a sua voz para chamar é o mesmo que diz: apartai-vos de mim. Vocês não quiseram a mim na vida de vocês, vocês não vão entrar na minha casa. Veja bem, nas chamadas salvadoras há honras e bênçãos eternais. Na ordem do juízo haverá horror e terror para sempre. O Senhor que odiou a iniquidade aqui será assim para sempre. Para sempre. Ele sempre odiou a iniquidade. O mesmo amor que atuou em salvar será o amor que nunca mudará na eternidade. Nunca um crente sequer ouvirá: apartai-vos de mim. Um pai pode dizer isso para um filho rebelde? Pode. Mas o Senhor, que amou o seu povo, que comprou o seu povo na redenção, nunca dirá para um crente: apartai-vos. Nunca expulsará um crente do céu. A distância do céu para o inferno agora será a mesma distância na eternidade. Então, os santos serão convocados para ver o juízo de Deus. Ele chamará. Vamos olhar. Olha o lago de fogo. Olha o terror. Eu não sei o tamanho do lago de fogo, mas é o suficiente para jogar. Tem estrelas que são imensamente maiores do que o nosso Sol. E agora você imagina, onde Deus colocará os ímpios, para que eles sofram para todo sempre, fumaça do seu tormento para todo sempre. É a glória desse Deus.
Ó, que Ele, nesta noite, venha falar aos corações dos meus ouvintes, para que almas se arrependam dos seus pecados. Você, mulher, homem, jovem, que está vivendo no pecado, está amando o pecado, você está amando a iniquidade. O Senhor Deus, o Senhor da glória, odeia isso. Aquele que diz: apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Ele está falando isso agora. E ele vai falar no juízo final. Mas ele agora está chamando os quebrantados. Quando o homem vai ao pó, Deus chega perto dele. O Senhor vai abraçá-lo. O Senhor nunca deixa alguém se humilhar sem se levantar. Nunca. Ele tem prazer em homens e mulheres arrependidos. Vinde a mim.